Nem todo crente é um verdadeiro discípulo? Fica até o final desse vídeo, porque a Bíblia revela o que realmente significa ser um crente melhor. Vamos iniciar. Ser um crente melhor. Segundo Provérbios, não começa no altar, começa no coração. Provérbios ensina que o verdadeiro crente guarda a língua, porque a vida e a morte estão no poder das palavras. Ele busca sabedoria mais do que riquezas, porque o temor do Senhor é o princípio de tudo. Um crente melhor não anda com tolos, pois quem anda com sábios se torna sábio. Ele foge do orgulho, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios também mostra que o crente melhor vive com disciplina, aceita a correção e não despreza a repreensão, porque entende que Deus corrige quem ama. Ele age com justiça mesmo quando ninguém está olhando. Trabalha com honestidade e confia no Senhor de todo o coração, não em seu próprio entendimento. No fim, Provérbios deixa claro: ser um crente melhor não é parecer santo, é viver com sabedoria todos os dias, temendo a Deus em cada escolha. Em Gênesis vemos pessoas que foram exemplos de crentes não por serem perfeitas, mas por confiarem em Deus. Abel foi um exemplo de crente porque ofereceu a Deus o melhor que tinha. Ele entendeu que fé não é quantidade, é coração. Deus se agradou da sua oferta porque ela veio da fé. Noé creu em Deus quando ninguém mais cria. Ele obedeceu mesmo sendo ridicularizado. Construiu a arca sem nunca ter visto chuva e mostrou que o verdadeiro crente confia na palavra, não na opinião da multidão. Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu quando tudo parecia impossível. Ele saiu sem saber para onde ia, confiou na promessa e aprendeu que fé é caminhar mesmo sem entender o caminho. José permaneceu fiel mesmo quando foi traído, esquecido e injustiçado. Ele não deixou a dor roubar sua fé e mostrou que Deus transforma provações em propósito. Enoque andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Sua vida prova que o maior testemunho de um crente não é o que ele diz, mas com quem ele anda. Gênesis nos ensina que ser um verdadeiro crente é viver pela fé todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Em Efésios, a Bíblia ensina que ser um crente melhor não é apenas crer em Cristo, mas viver como quem foi transformado por Ele. Efésios diz que fomos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso nos lembra que um crente melhor não vive para impressionar pessoas, mas para agradar a Deus. A carta ensina que devemos abandonar o velho homem e nos revestir do novo, deixando a mentira, a ira sem controle, as palavras que ferem e toda a amargura. Efésios mostra que o crente melhor anda em amor, assim como Cristo nos amou. Perdoa como foi perdoado e escolhe a santidade mesmo quando o pecado é fácil. Ele usa palavras que edificam, vive em humildade e busca a unidade, não a divisão. A palavra também revela que um crente melhor entende que sua luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Por isso ele se reveste da armadura de Deus, permanece firme e vive em oração. Efésios nos ensina que ser um crente melhor é refletir Cristo no dia a dia, em casa, no trabalho e na igreja. No Evangelho de Marcos vemos pessoas que foram exemplos de crentes porque confiaram em Jesus com atitudes, não apenas com palavras. O leproso se aproximou de Jesus crendo que ele podia curá-lo. Ele disse: "Se quiseres, podes me purificar." Sua fé foi humilde e ousada ao mesmo tempo, e Jesus respondeu ao seu coração. Os amigos do paralítico mostraram uma fé que não desiste. Eles enfrentaram a multidão, abriram o telhado e levaram o amigo até Jesus. Marcos diz que Jesus viu a fé deles, ensinando que o verdadeiro crente persevera e ajuda outros a chegarem a Cristo. A mulher do fluxo de sangue creu que apenas tocar nas vestes de Jesus seria suficiente. Mesmo fraca, rejeitada e sem forças, ela agiu pela fé e foi transformada. O centurião demonstrou uma fé que surpreendeu. Ele entendeu a autoridade de Jesus e creu que uma palavra bastava. Sua confiança revelou um coração rendido. Bartimeu, o cego, não se calou diante da multidão.
Ele clamou por misericórdia, lançou fora a capa e seguiu Jesus, mostrando que um crente verdadeiro não apenas recebe o milagre, mas decide seguir o Mestre. Marcos nos ensina que o verdadeiro crente é aquele que confia em Jesus, age com fé e permanece com Ele. Em Apocalipse, a Bíblia ensina que ser um crente melhor é permanecer fiel até o fim, mesmo em meio às lutas. Apocalipse mostra igrejas que faziam muitas obras, mas haviam perdido o primeiro amor. O crente melhor não vive só de atividade religiosa. Ele guarda um coração apaixonado por Cristo. A palavra chama o crente a vigiar, arrepender-se e fortalecer o que está para morrer, porque Deus vê além da aparência. Apocalipse também ensina que o verdadeiro crente não se conforma com o sistema deste mundo. Ele resiste ao pecado, não negocia a verdade e permanece firme mesmo quando ser fiel custa caro. É alguém que vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O livro revela que o crente melhor é aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas, guarda a palavra, persevera na fé e mantém a esperança viva, sabendo que a vitória final já está garantida em Cristo. Apocalipse nos lembra: não vence quem começa bem, mas quem a permanece fiel até o fim. Esse vídeo está terminando. Deixe um amém nos comentários como forma de gratidão a Deus.